Vocês viram aqui que eu já tenho o Diego Pavão aqui do meu lado e é ele que vai falar com a gente sobre o próximo assunto, porque a liberdade de dois dos presidiários mais conhecidos dos Estados Unidos pode começar a ser decidida hoje em uma audiência na Califórnia. Presos há mais de 30 anos, os irmãos Menendez, condenados pelo assassinato brutal dos próprios pais, podem receber uma nova sentença em um processo super complicado que acontece lá em Los Angeles. O nosso editor de internacional, então, está aqui para explicar um pouco melhor o que está acontecendo nesse caso, o que a gente pode esperar dessa audiência, né? Esse caso ganhou muita atenção novamente, mundialmente, no passado mais recente aí, né, Diego? Por conta da série da Netflix que retratou a vida desses dois irmãos. O que a gente tem de novidade por aí? Já tinha bastante expectativa sobre essa audiência, né? Com certeza. Desde a semana passada, Clarissa, a expectativa para essa audiência. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Live CNN em casa. Na sexta-feira passada, um juiz lá de Los Angeles decidiu que os irmãos podem ter uma audiência que vai avaliar se eles vão ter, de fato, uma nova sentença. Isso ainda não está confirmado. É o que deve acontecer entre hoje e amanhã em Los Angeles. Inclusive, essa é uma audiência super concorrida lá nos Estados Unidos, teve até ingresso sendo distribuído via sorteio. Tamanha é a vontade das pessoas de verem os irmãos Menendez que vão aparecer nesse tribunal. Vamos lembrar esse caso rapidamente, Clarissa. 20 de agosto de 89, Eric e Lyle Menendez entram na mansão em que eles moravam em Beverly Hills, na Califórnia, e assassinam a tiros os próprios pais dentro da sala de TV da casa. Depois do crime, os dois levantaram a possibilidade de que os pais pudessem ter sido mortos pela máfia, porque o pai, José Menendez, trabalhava na indústria do entretenimento na época e essa indústria tinha uma influência de mafiosos. Foi até uma linha de investigação da polícia, mas depois as autoridades desvendaram o caso e concluíram que Eric e Lyle Menendez foram os assassinos dos próprios pais. Foi um julgamento muito complicado, muito polêmico, até porque os irmãos alegavam que tinham sido abusados sexualmente pelo pai e que a mãe não fazia nada para impedir. Mas vamos entender melhor o que vai acontecer hoje lá em Los Angeles, nessa audiência de ressentenciamento lá nos Estados Unidos. São 3 possibilidades principais que a gente pode ter acontecendo hoje lá nos Estados Unidos. Vamos começar por essa aqui: 50 anos à prisão perpétua. Esse é o cenário de vitória para os irmãos Menendez, porque essa sentença qualifica os irmãos a receberem a liberdade condicional praticamente de forma imediata. Tendo cumprido mais de 30 anos de prisão, eles agora se qualificariam para essa liberdade condicional. É claro que isso é um outro processo. Aprovada essa sentença pelo juiz, um painel de especialistas teria que se formar para avaliar se os irmãos poderiam, de fato, sair em liberdade. E aí a pergunta que se faz nesse momento é: os irmãos Menendez, quase 40 anos depois de matarem os pais, ainda representam um perigo para a sociedade? É isso que esses especialistas vão decidir, mas é só se chegar a essa sentença. Bom, a segunda opção é uma opção que não é tão boa para os irmãos Menendez. Seriam mais de 50 anos de prisão. Quer dizer, eles não estariam qualificados imediatamente para a liberdade condicional. Eles teriam que esperar mais tempo na cadeia, claro, vai depender de quanto o juiz fixar essa nova sentença, mas eles teriam que esperar mais tempo na cadeia para poder para poder serem qualificados para a liberdade condicional. E a terceira opção é a prisão perpétua sem liberdade condicional. Quer dizer, é manter a sentença que atualmente existe, que é a sentença que foi fixada lá em 1996, quando os irmãos foram condenados pela morte dos pais. Eles estão, então, há mais de 30 anos na cadeia. Existe um outro caminho que independe dessa audiência de uma nova sentença, que é a clemência do governador, o perdão do governador. Nos Estados Unidos, os governadores têm a competência de perdoar presos que tenham cometido os crimes nos estados em questão. Nesse caso, a Califórnia, e nesse caso, é o governador Gavin Newsom. Ele pode decidir pela liberdade condicional dos dois. Ele pediu um relatório completo, justamente perguntando se os irmãos Menendez ainda representam um perigo para a sociedade, e isso vai ser discutido diante dos irmãos lá em 13 de junho. Então, esse é um outro caminho que independe do que vai acontecer hoje, mas é uma das vias pelas quais os irmãos Menendez tentam a liberdade. Claro, Clarissa, isso é algo que pode demorar
muito para acontecer, mesmo que o juiz decida por uma nova pena mais leve para os irmãos, até que um painel de especialistas se forme e avalie a possibilidade dos irmãos saírem da cadeia, isso pode demorar meses, mas é um dos caminhos que a defesa tenta nesse momento. Hoje o que a gente tem é um passo, então, né, Diego? A gente não tem aquela possibilidade, aquela expectativa, olha, vai ter essa audiência, a gente sai daqui já com uma certeza, ou a gente já pode, pelo menos, saber, por mais que leve tempo para eles saírem da prisão, se eles vão poder sair ou não, a gente consegue saber isso rapidamente? É possível? Não, é possível que o juiz, inclusive, decida hoje ou amanhã, que ele vai avaliar tudo e depois emita uma sentença, emita um parecer em uma outra data. Então Parece isso pode... quase um pedido de vista. Exatamente, gente, né? Pode demorar bastante, não é algo que deve acontecer hoje, muito menos, nem hoje nem amanhã, na verdade. Mas, na verdade, essa audiência, se a gente for pensar, isso é uma vitória para a defesa dos Menendez, porque no ano passado existia um outro procurador em Los Angeles que queria essa audiência, só que ele foi substituído na eleição de procuradores que teve em novembro do ano passado. E foi substituído por um procurador mais linha dura em relação aos irmãos Menendez. Quer dizer, alguém que não queria uma nova sentença para eles. Esse novo procurador tentou voltar atrás na decisão do seu antecessor, só que na sexta-feira passada o juiz concluiu que ele não pode fazer isso. Ou seja, o juiz concluiu que ele vai analisar o mérito da ação. Ou seja, não quer dizer que ele vai emitir de fato uma nova sentença para os irmãos, mas o juiz pelo menos concordou em analisar se ele pode fazer isso. E lembrando que o procurador lá nos Estados Unidos é um cargo eletivo, né, em muitos Diego? estados. Então, o componente político que cerca esse caso é muito grande, muito forte. Então, dependendo da base de apoio do procurador, ele pode trabalhar, acenar na direção da liberdade desses dois presos ou não, justamente por ser um caso de altíssima repercussão, até mundial. Com certeza, é um dos casos de true crime mais emblemáticos dos Estados Unidos e talvez até do mundo, né, Clarissa? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pelas informações, Diego Pavão. A gente trouxe aqui para vocês as imagens desse caso tão polêmico. A gente vai seguir acompanhando esse tema e você vai ter mais informações ao longo da CNN Brasil.